Morre aos 87 anos o radialista Washington Rodrigues, o Apolinho. Ícone do rádio esportivo carioca, estava internado para tratar um câncer. Morreu na noite desta quarta-feira, dia 15. Aos 87 anos, o radialista esportivo Washington Rodrigues. O apresentador e comentarista da Rádio Tupi Rio de Janeiro estava internado no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca para tratar de um câncer. O corpo está sendo velado nesta quinta-feira, 16, a partir do meio-dia, no Salão Nobre do Flamengo. Ele era flamenguista roxo. O enterro vai acontecer às 16 horas no cemitério São João Batista, em Botafogo. Grande Apolinho. O rádio do Brasil, especialmente carioca, de luto também. Washington Carlos Nunes Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1936. Na juventude, dividia o seu tempo como bancário e como goleiro de futebol de salão, defendendo as cores do extinto Raio de Sol de Vila Isabel. Sua carreira no rádio começou por acaso. Enquanto se recuperava de uma lesão que o impedia de participar de um torneio de futebol de salão, recebeu um convite da Rádio Guanabara para fazer uma consultoria sobre o esporte. O futebol de salão é um esporte brasileiro. Eu fui mostrar para eles as regras, apresentar jogadores e dirigentes, disse Apolinho em entrevista ao Museu da Pelada em 2017. Ele se destacou e acabou convidado para participar de um programa de rádio. Mais tarde, uma nova oportunidade surgiu para o grande Apolinho. Isso porque 2 jornalistas que transmitiam um jogo entre Vasco e Bom Sucesso no Maracanã brigaram ao vivo. O diretor da rádio suspendeu a dupla por 15 dias e pediu para Apolinho trabalhar nas partidas de futebol naquele período. Nada acontece ao acaso, né? Com o fim da suspensão, os jornalistas voltaram ao trabalho. Apolinho então passou a fazer a reportagem de campo do futebol de aspirantes. Depois foi trabalhar na Rádio Nacional, onde se tornou profissional em 1966. Ele ficou até 1969, quando ingressou na Globo. Desde então passou pelas rádios Continental, Veracruz, Tupi e Nacional. Apolinho, aliás, não trabalhou só no rádio. Ele foi colunista do jornal O Dia e Meia Hora. O comunicador também levou os talentos para a televisão. Trabalhei em todas as emissoras de televisão aberta: TV Globo, TV Tupi, TV Rio, TV Excelsior, TV Educativa, Rede Manchete, Record TV, CNT, todas elas. Mas minha paixão mesmo é o rádio, contou o comunicador à Rádio Tupi em 2021. O apelido surgiu quando trabalhava na Rádio Globo, que comprou os equipamentos de comunicação dos astronautas na missão Apollo 11 da NASA. O apelido veio do microfone. O microfone se chamava Apolinho, porque era usado pelos astronautas na missão Apollo 11. A rádio comprou aquele equipamento, a Rádio Globo, então deu ao microfone o nome de Apolinho. Aí o Valdir Amaral, saudoso Valdir Amaral, que era o narrador, falava: "Lá vai o Washington Rodrigues com o seu Apolinho", disse o radialista no Museu da Pelada. Apolinho também trabalhou como técnico do Flamengo em 1995, ano do centenário do clube. Na época, Kleber Leite era o presidente do clube da Gávea. Eu achei que o Kleber queria minha opinião sobre a indicação de um técnico. Minha sugestão era o Tele Santana, que conseguiria acalmar o racha interno com disciplina e fazer com que as cobranças diminuíssem. Quer dizer, foi apenas uma sugestão que eu imaginei que o Kleber, até então presidente do clube, queria.
mas ele me disse que o escolhido era eu, contou Apolinho à ESPN em 2019, em uma entrevista depoimento. Quer dizer, o Kleber Leite falou, não, eu quero você como técnico. Aquilo foi uma convocação, eu tinha de ir. Eu saí da arquibancada para comandar a minha paixão. Flamengo, completou ele, realmente, apaixonado pelo Flamengo. De acordo com o site Fla Estatística, ele comandou o time em 26 jogos. No período, foram 11 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Em 1998, teve nova passagem pelo Flamengo, dessa vez como dirigente. No ano seguinte, deixou o cargo e tornou aos microfones da Super Rádio, a Tupi, onde estava até os dias de hoje. Ele comandava o Show do Apolinho, líder de audiência, que ia ao ar segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas. Além disso, formou uma parceria de sucesso nas transmissões ao lado de José Carlos Araújo, o Garotinho. Apolinho nunca escondeu ser torcedor do Flamengo. Normalmente os locutores esportivos, narradores, repórteres, eles não falam, né? Mas como sempre mostrava imparcialidade, isso é importante, rapidamente, e teve a aceitação de todas as torcidas do Rio. Ele inclusive já recebeu aplausos de uma organizada do Vasco. Ou seja, todo mundo sabia que ele era flamenguista, mas o importante, ele trabalhava e mostrava imparcialidade, que é importante na vida toda, né? Nunca a torcida do Vasco me hostilizou. Ganhei um prêmio, uma coruja de mármore dada pela Força Jovem, e a minha mulher falou, você vai apanhar e eu vou ser homenageado como vou apanhar. A esposa dele na época, né, que ele foi convidado para receber um prêmio, aliás, uma homenagem pelo Vasco, e a mulher dele falou, toma cuidado, hein, Apolinho, você vai apanhar. Ele, como assim? Poxa, eu fui chamado para ser homenageado. Eu cheguei lá e deram uma vaia, tudo armado. E eu fiquei tremendo, lembrei da minha mulher. Mas depois, tudo combinado, eles aplaudiram. Fiquei emocionado. Sou carinhosamente tratado bem lá também. Contou Apolinho ao Redação Sport TV em 2016. Claro que ele tinha os seus bordões, né? Eita nós, hein? Lenda do rádio. Apolinho marcou para sempre a cultura futebolística brasileira. Ao longo da carreira, o jornalista criou vários bordões que são usados pelos torcedores até os dias de hoje. Como exemplo, pode-se citar chocolate para indicar goleada. Mais feliz que pinto no lixo. Você já ouviu isso, né? Chocolate. Mais feliz que pinto no lixo. Capinar sentado. E briga de cachorro grande. Criado por Apolinho, nosso querido Washington Rodrigues, que se despede desse plano terrestre. Adeus, Polinho. Adeus, Washington Rodrigues, ícone do rádio esportivo. Nosso querido Apolinho.